Bom, então vamos continuar nossa aulinha aqui, tá? Tá gravando já, estamos gravando. Compartilhar a tela, né? O Zoom tá aqui preparando o vídeo anterior, né? Para poder compartilhar lá no YouTube, né? Então vamos continuar aqui nossa aula. Vamos fazer um exercício agora. Vamos fazer um exercício. Vou dar uma corrida com esse exercício, porque tem mais coisas para ver ainda nessa aula. Então, o exercício, só para lembrar aqui que tipo de situação que a gente está trabalhando, né? O Roberval quer decidir se abre a loja do shopping do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Fez uma pesquisa com 20 clientes e obteve os seguintes dados, né? Então, no Rio de Janeiro, ele fez uma pesquisa com 20 pessoas e obteve uma média de gastos de 81,20 unidades monetárias, quem sabe, vamos dizer que é o real, 81,20 reais, né? Então, é um salmão aí com, sei lá, bem preparado, né? E o desvio padrão da amostra, portanto, está falando só de 20 pessoas, né? É 22,67. E aqui os dados de São Paulo, também para 20 pessoas, a média deu 99 e o desvio padrão 23,74. Então, eu quero comparar as médias, eu quero saber, gente, onde que eu... A minha pergunta é bem forte. Onde que eu vou abrir o meu restaurante? No Rio de Janeiro ou São Paulo? Eu quero comparar a média populacional. Eu quero uma estimativa para a média populacional, meu brother. Você só tem essa média aí e esse desvio padrão aí para as amostras. Então, meu brother, o que você tem que fazer? Primeira coisa é o que a gente fez na aula passada. A gente usa aqui a função f, né, para estimar se as variâncias populacionais podem ser consideradas iguais ou não. Vamos relembrar? Como as variâncias populacionais são desconhecidas, professor, e esse desvio padrão aqui? Olha, meu querido, esse desvio padrão aqui vai dar origem às variâncias amostrais. Isso aqui é uma amostra. Você não conhece, nesse caso, a variância populacional. Não tem como você conhecer isso agora. Né? Não tem como, você não conhece isso. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso aqui. Ó. Como as variâncias populacionais são desconhecidas, prosseguimos para o caso 2. A gente está no caso 2. Qual é o primeiro passo, né, do caso 2? Testamos se as variâncias populacionais são iguais ou diferentes. Primeira coisa, né? Foi feito na aula passada esse exercício aqui. Primeiro você calcula o f observado, né, que é a variância ao quadrado, dividido pela variância do outro ao quadrado, né, maior dividido pela menor, isso aí deu 1,97. Isso aqui é o seu valor de f observado, né? Aí o teste de hipótese, lembra o teste de hipótese? O teste de hipótese é que esse número aqui, ó, ele tem que ser maior do que esse valor crítico aqui ou menor do que esse valor crítico aqui, né? Ai, céus, espera aí, gente. Urgência. Aluno é uma coisa grata, né? Coisa maravilhosa de Deus. Adorável. Adoráveis alunos. Coisa boa é aluno. É aluno que não dá para... Aluno tem que ser na hora dele, né? Então, olha só. Ok. Então, olha aí. O F observado a gente calculou, né? E aí, enfim, se o F for maior do que esse 2,526 ou menor do que o 0,396, e eu ensinei lá no passado como é que se obtém isso, né? Esse aqui é um grau de significância de 5% também. Aí você pode rejeitar, né? Como 1,097 está entre 0,396 e 2,526, a gente não rejeita a hipótese. Quer dizer o quê? Que a gente pode considerar iguais as variâncias, né? Então, a primeira coisa que você fez, a primeira coisa que você faz quando você está resolvendo um exercício desse na vida real é fazer o teste F. Você vai fazer o teste F para ver se as variâncias são iguais. Nesse exemplo aí, a gente pode considerar as variâncias iguais. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou estar... Quer dizer que eu vou estar dentro do caso... Quer dizer que eu vou estar dentro do caso de variâncias iguais. Caso 2.1. Posso considerar as variâncias iguais. Caso 2.1. Tá? Posso considerar as variâncias iguais. Então, vamos lá resolver o exercício? Vamos. Qual é a pergunta mesmo, né?
se as médias dos preços são iguais ou diferentes, né? Se são iguais, gente, se a média dos preços são iguais, tanto faz onde eu vou abrir meu restaurante. Se elas são diferentes, eu vou querer estimar o quanto são diferentes, né? Para saber, de fato, onde que eu vou colocar, né? Então, vamos lá, ó. Com 5% de significância, há evidências para afirmar que os gastos médios são diferentes? Vamos lá. Concluímos que as variâncias populacionais pontos são iguais, são consideradas iguais, então a gente está no caso 2.1. Então vamos lá fazer o primeiro passo. Primeiro passo nesse caso, a gente calcula a variância agrupada. Vamos calcular a variância agrupada, o SP ao quadrado? Vamos. Então vamos lá, o NA é 20, né? O número de dados da amostra é 20 nos dois casos, então vai ficar 20 menos 1, tanto aqui quanto aqui. O valor da variância dos dados A, né? Estou considerando os dados A, o dado maior, né? Como sendo de São Paulo. Então, 23,74 vai ficar ao quadrado aqui. Aqui o SB ao quadrado, né? 22,67 ao quadrado. Dividido pelo número de grau de liberdade total, né? Que é número de grau de liberdade de A, mais número de grau de liberdade de B, menos 2. Então, é NA mais NA, menos 2. É 38, né? Então, esse aqui dá um resultado de 38. Aí você faz essa continha aqui, você vai achar que a sua variância agrupada, a variância agrupada, né, é 538,76. Isso aqui, então, foi feito o primeiro passo. Calculou a variância agrupada. Com esse dado, o que a gente calcula? A gente calcula, só para lembrar aqui, né, para a gente ir decorando esse negócio. A gente calcula esse T observado, porque agora a gente já tem as médias amostrais. Esse valorzinho a gente considera zero, porque a gente quer testar se as médias são iguais, né? Então, a média entre elas é zero. E aqui o SP a gente acabou de calcular, né? A raiz daquele número ali. E o NA e o NB, no caso, valem 20. A gente vai calcular esse T observado aqui, que é o segundo passo. Então, bora lá para o segundo passo. Segundo passo, está aqui, ó. Vamos chegar mais pertinho aqui. Então, vamos calcular o segundo passo aqui. Isso aqui, vamos calcular o T observado. Só para lembrar, esse T observado aí é o substituto do Z0, lá quando a gente está fazendo o teste para Gaussiana, né? Estatística Z. Esse cara aqui, ó, é o seu T crítico, né? O seu valor crítico, para comparar lá com os valores críticos da distribuição T de student, né? Que são fornecidos pelo Excel, né? Por uma tabela, enfim. Tem que estar tabelado. Então, vamos calcular a estatística do teste. Coloquei a formulazinha aqui, né, gente? Essas aqui são as duas formulazinhas que a gente viu aí nos slides passados. Aqui, no caso, o grau de liberdade é 38. O grau de liberdade é 38, tá? E o T observado é dado por essa forma. Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos lá. O T observado, vamos ver. Quanto que é a média em São Paulo? A média em São Paulo? A média em São Paulo é 99. A média no Rio de Janeiro é 81. Então, a gente está aqui calculando, ó. A média de São Paulo é 99, menos 81, lembrando que é média em A menos a média em B, menos a diferença entre as médias populacionais, a hipótese é que elas são iguais, não é? Então, eu vou usar como sendo zero. Dividido por raiz, né? Esse SP está aqui dentro ao quadrado. Tá vendo aqui, ó, que aqui dentro é a variância ao quadrado aqui, ó. O cara colocou a variância ao quadrado, né? Tá certo, gente? A variância ao quadrado dividido pelo NA. Mais variância ao quadrado dividido por 20 aqui. Vocês entenderam esse slide aqui? Deixa eu achar esse slide aqui. O que ele fez aqui, porque senão vocês vão ficar com dúvida, eu acho. Não é aqui, é aqui, ó. A formulazinha é essa aqui, gente, ó. Que é a mesma fórmula lá para estimador de diferença. A gente está estimando diferença, né? Isso aí foi visto na aula passada. Então, quando eu tenho um estimador de diferença aqui, SP ao quadrado sobre NA mais SP ao quadrado sobre NB. Esse aqui é o caso, então, considerando sigmas como sendo iguais, né? Agora, como esse SP ao quadrado está nas duas parcelas, eu posso colocar em evidência e, então, tirar da raiz, né? Raiz de SP ao quadrado fica simplesmente SP aqui fora, né? E aí, como eu coloquei esses caras em evidência, fica 1 sobre NA mais 1 sobre NB. Então, você pode usar essa fórmula aqui ou essa, tanto faz, tá? Vamos ver lá na prova? Vamos ver na provinha nossa lá Vamos ver uma provinha aqui como é que aparece lá no quadro de fórmulas, né?
Aqui, como é que está aparecendo aqui no quadrinho de fórmulas, ó. Ah, olha como é que está aparecendo, para variâncias iguais. Teste de comparação de média. Tá vendo que você não tem que decorar esse negócio? Isso que vem na prova. Para variâncias iguais, olha como é que está escrito. Está escrito assim, tá? Ele deu a fórmula da variância agrupada, te deu a fórmulazinha aqui do teu observado, tá? Tá tudo, ó, sussa, meus queridos. Tá tudo aí na prova. E vocês já fizeram o exercício dessa prova, vocês sabem que às vezes ele simplesmente dá os dados e pede para você calcular. Porque se você não sabe qual é a fórmula que você tem que usar para você calcular, você vai simplesmente errar a questão, né? Não tem jeito de você fazer uma questão se você não sabe quais desses milhares de fórmulas que está aqui na prova, olha aí, você vai usar. Então, você tem que saber qual é a situação, você tem que ler lá o enunciado e descobrir qual é a situação, para você saber qual é a fórmula que você vai usar. Então, eu só queria mostrar para você que na prova, né, qual é a formulazinha que está escrita ali, né? Então, você tem esses duas versões aqui. Mas aí lá na prova mesmo tá desse jeito aqui, que foi o jeito que eu coloquei ali no slide, tá? Você aprende a usar. Mas a continha está aqui. A gente obtém o T observado como sendo 2,43. Lembra como é que é o teste? Se o número for maior do que 2,02, a gente rejeita a hipótese. Ou seja, a gente não pode considerar as médias iguais. Que foi o que aconteceu nesse nosso caso. Nesse nosso caso, gente, a gente calculou o T observado aí, deu 2,43. É maior do que 2,02? Para 95% de confiabilidade? É maior. Né? Então, então, se ter crítica aqui, eu só repeti, isso aqui está lá no outro slide, a mesma coisa que está escrito no outro slide, né? Então, gente, no nosso exercício, essa condição é satisfeita, né? A condição para rejeição é satisfeita. O observado, 2,43, é maior do que o T crítico, né? Para esse grau de significância aí, ó, é maior do que o T crítico, 2,02. 2,43, o T observado, é maior do que 2,02. Então, a gente vai rejeitar a hipótese. O que é a hipótese? Que as médias são iguais. Então, a gente concluiu que, nesse caso nosso, as médias são diferentes. As médias são diferentes. Lembrando que quando a gente rejeita a hipótese, né, gente? É porque se a hipótese é aceita, então, beleza, essa é a informação. Você está querendo fazer teste, né, de hipótese. Se a hipótese é aceita, tá lá. A informação é aquilo, né, no caso. Se a hipótese fosse aceita, o que você ia afirmar é que as médias são iguais. É isso. Então, tanto faz. Então, você vai escolher colocar seu restaurante no Rio e em São Paulo baseado em outras coisas. Mas como aí a gente tem que rejeitar a hipótese, né? A hipótese dada, a gente agora quer saber quão diferentes são essas médias. Ou seja, gente, a gente tem que fazer o intervalo de confiança, né? A gente vai fazer o intervalo de confiança. Mas aí a formulazinha, a expressãozinha do intervalo de confiança é a mesma de sempre, né, gente? Ó, o intervalo de confiança para uma variável que é a diferença entre as estatísticas, a diferença entre as médias, com um grau de confiabilidade de 95%, né? Ele é o valor da diferença entre as médias, já que essa é a variável em consideração aqui, vezes, né? Essa fórmula aqui está errada, né? Nesse lugar desse vezes aqui é mais ou menos. Lembra, gente, de intervalo de confiança? Deixa eu achar uma expressãozinha para intervalo de confiança aqui que está certa, né? Essa formulazinha ali está errada. Lembra, mais ou menos mesmo. É mais ou menos ali, ó. Não, você lembra. Aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. A formulazinha de intervalo de confiança é sempre a mesma, gente, aqui, ó. É o valor médio da variável que está sendo estimada, né? Mais ou menos o valor crítico vezes o desvio padrão. Vezes o desvio padrão. O valor do intervalo, o jeito para esse grau de confiabilidade, né? Gama, né? Que o gama tem uma relação com alfa, lembrando, né? O alfa é a significância e o gama é a confiabilidade. Então, para esse aqui é sempre o jeitão da fórmula, né, de intervalo de confiança, né? Tem sempre o valor crítico aqui. No nosso caso, o valor crítico é o T, né? O T de student, é a estatística de student, né? Então, olha só. Então, seria aqui os valores médios, mais ou menos, né? Lembrando aqui que é mais ou menos. O valor T crítico, né? Para o grau de liberdade total, com um grau de significância de 5%. Bicaudal. E esse aqui é o desvio padrão. Tá vendo o que ele usou como desvio padrão, gente? O desvio padrão aqui é considerando
que as variâncias são substituíveis por aquela variância agrupada, né? Esse valorzinho que está aqui embaixo, né? É o valorzinho que está aqui embaixo, que é a variância. Cara, se vocês lembrarem das primeiras aulas que eu dei para vocês esse semestre, eu estava explicando essa fórmula aqui, ó. Se vocês soubessem o quanto que isso ia ser importante para sempre dentro de Estatística 2, vocês tinham que prestar atenção pra caramba naquela aula, né? Poxa. Mas é isso. Então, tá aqui o intervalo de confiança. Como a gente tem todos os dados, né? A gente sabe a média, que é 99. A gente sabe a média no Rio de Janeiro. Tá tudo ali naqueles dados. Olha o tantinho de dados, cara. Olha o tanto que é louco Estatística 2. Não, olha o tanto que é louco Estatística, cara. Com esses pouquinhos de dado aqui, ó, com uma amostrinha de 20 pessoas que você faz ali no Rio de Janeiro e ali em São Paulo, você é capaz de responder perguntas tão... Pensa bem nessas perguntas, cara. Elas são perguntas complexas, elas são perguntas hiper especializadas. Estatística é uma matéria muito maravilhosa, né? Cara, um cara que sabe muito bem, profundamente estatística, assim, ele ganha muito dinheiro, né? Porque ele sabe manejar informação como ninguém, né, cara? Ele sabe interpretar tudo muito bem, enfim. Então tá aqui, né, a valor da diferença entre as médias, né? Então aqui tá certo, ó, tá vendo que aqui ficou certo? Mais ou menos, né? O valor crítico 2,02, né? 2,02 vezes aí o desvio padrão, que é um númerozinho aí que a gente consegue calcular. Enfim, conseguindo calcular esse número aqui, a gente vai ver que o intervalo de confiança para a diferença entre os dados é a diferença entre as médias está entre R$ 2,98 e R$ 32,63. E agora você tem um dado muito importante, né? Em São Paulo, as pessoas vão pagar mais mesmo, né? E a diferença dos preços se você pega amostras aleatórias em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 95% dessas amostras, né, com 95% de confiança dessas amostras, você pode dizer que a diferença vai estar entre 2,98 e 32,63. A diferença do gasto médio populacional entre São Paulo e Rio de Janeiro está entre 2,98 e 32,63. Essa é a resposta do exercício. Tá? A resposta do exercício é: o exercício pediu para você comparar médias. As médias são iguais? Não. Com grau de confiabilidade 95% você pode dizer que não são iguais e que a diferença está dentro desse intervalo aqui. E isso é a resposta do exercício. Tá bom, gente? Isso aqui é o caso 2.1. Vamos recapitular aqui os casos. Meu Deus, tem o caso 2.2 e o caso 3. A gente vai fazer a aula sábado? Vai, né, gente? Meus alunos foram arrebatados. Só o Noelson respondeu. Não, uma par de gente respondeu ali no grupo, mas eu estou achando essa turma de estatística aqui muito mequetrefe, assim, com pouca... Ah, Rosirene tá aí. Oi, Rosirene, não tinha visto você aí, não. Gabriel, Laís já tinha visto, né? Gabriel, Lucas, o Ítalo também chegou, graças a Deus, o Rosirene tá aí. Lucas, Gabriel, Noelson. Olha, cadê a Ana Clara, ou é Cláudia, não sei. Ela saiu, tudo bem. Está sendo gravada a aula, né? Eu sei que a Maria Clara está viajando, eu sei que a outra moça, Ana Carolina, né? Ela está na reunião da empresa, então tá. Você é meus alunos, né? Tem aquelas pessoas que só aparecem no dia da prova, que eu conheço pouco, assim. O Davi tá aí? O Davi é um cara que sempre vem, mas hoje ele não tá. Então tá. Tá sendo gravado aí, Davi, então depois você dá uma assistida, tá? O trânsito deve ter pegado. Oi? O Davi é trânsito toda vez. Eu não entendi o que você falou. Davi, ele fica preso no trânsito, professor, toda vez. Ah, tá. Trânsito para voltar da casa do trabalho. Pô, graças a Deus vocês estão trabalhando, mesmo nessa quarentena, né? Porque muita gente não está trabalhando e aí ficou meio sem dinheiro. Eu não estou trabalhando, não, professor. Difícil isso, viu, cara? Difícil. Mas a Ana tá, o Davi tá, a Rosirene também, isso é bom. Então, vamos lá, né? Vamos lá, pessoas. Então, vamos lembrar aqui ó, dos casos, né? Então, caso 1, as variâncias populacionais são conhecidas. É um caso quase que teórico só, né? Só para você poder saber trabalhar o caso 2.1.
No caso 2, de forma geral, é se as variâncias populacionais são desconhecidas. Aí você estima e se a estimativa der que as variâncias podem ser consideradas iguais, isso é o caso 2.1, a gente acabou de fazer um exercício, né? Aí você vai lá e compara as médias, finalmente. Usando qual estatística? A estatística T de student. Você tem 2 passos. Você calcula a variância agrupada e depois calcula o T observado e faz o teste lá, né? Se esse T observado for maior que 2,02, você rejeita a hipótese. Ou seja, as médias não são iguais. Não podem ser consideradas iguais. Agora, e se as variâncias forem consideradas diferentes pela distribuição F? E se as variâncias populacionais tiverem que ser consideradas diferentes e você acha isso através desse teste de hipótese? É o caso 2.2. Se as variâncias populacionais são estimadas diferentes. É o caso 2.2. Gente, vou dar uma dica para você. Eu vou até ver se lá na prova tem esse caso, porque eu não vi nenhum exercício desse caso 2.2 nas provas. Ver se o caso 2.2 está aparecendo aqui. Tá aqui, ó. Ah, então tá. Então tem uma possibilidade de cair, né? Mas tá aqui, ó. Para as variâncias diferentes, né? Não tem nem na apostila dos caras eles colocam muitos dados a esse respeito. Mas também o cara considera que se você entendeu o que a gente faz para variância igual, você já entendeu, vai entender, então já sabe fazer para variância diferente, porque a única coisa que vai mudar aqui é a fórmula do cálculo, né? Para as variâncias diferentes. Se as variâncias diferentes, gente, você não calcula aquela variância agrupada. Você vai levar em consideração uma estatística, né, para a diferença entre as amostras, em que você vai conservar as variâncias amostrais aqui, ó. A única coisa que vai mudar é que o grau de liberdade, olha que fórmula horrenda. A fórmula de grau de liberdade para quando as variâncias são iguais é isso aqui, ó. NA mais NB menos 2, quer dizer, a soma dos graus de liberdade, né, para o F de Fisher, um teste de comparação de variâncias. Mas olha só a formulazinha do grau de liberdade, gente de Deus. Olha só, para você poder fazer o teste com a T de student, né? O teste de hipótese é a mesma, gente. Aquele negócio do 2,02, aquilo lá tudo é igual. Só que vai mudar qual é a estatística, né? O grau de liberdade muda. O seu valor de T observado, você vê que é a mesma fórmula? É a mesma fórmula. Percebe que é a mesma fórmula, gente, ou não? Mesma fórmula. É a mesma fórmula da estimação de média, né? Na verdade, é sempre a mesma fórmula, né? É o valor médio da variável mais o valor crítico, né? Vezes, né? S sobre a raiz de N é o valor do desvio padrão, né? O desvio padrão considerado a partir da amostra, né? Então, é sempre uma expressãozinha desse jeito aqui, ó. Então, para as variâncias diferentes, o caso 2.2, vamos voltar para o meu slide aqui, né? Estava só verificando se na prova aparece esse caso, né? Se as variâncias forem diferentes, gente, a raciocínio é o mesmo. Então, você foi lá, fez o teste, descobriu que as variâncias amostrais, as variâncias populacionais devem ser estimadas como sendo diferentes. Você vai calcular usando este T observado, que é a mesma fórmula, né? De sempre. Essa aqui é a mesma fórmula, inclusive, aqui da função Z, né? Lembra da função Z? Até teve um slide que eu coloquei aqui só para dar uma lembrada. Olha aqui a função Z, ó. Olha aqui a função Z, considerando que as variâncias populacionais são conhecidas, né? Pega essa formulazinha aqui, ó. Troca o Z por T observado. Troca o sigma por S. Pronto. Você tem aquela fórmula lá, ó. Tá vendo? É a mesma fórmula do Z. É porque é o valor crítico, né? Então, o valor crítico aqui, o estimador do estimador, diferença é a mesma, né? Só que o número de graus de liberdade vai ser diferente. Gente, não tem nem exemplo lá, tá? E isso aqui, ó, os valores críticos, né, dessa função aqui, você vai obter somente no Excel. Tá? Somente no Excel. A gente vai fazer uma aula de exercício nesse sábado agora, tá bom? Beleza. Então, aí se caso caia lá um exercício para a gente fazer, eu já vou ensinar para vocês como é que mexe no Excel. Mas deixa eu abrir meu Excel aqui e já mostrar para vocês um Paranauê aqui. Vai aqui abrindo, falta 3 minutinhos para a aula, né? Então, tá aqui o Excel, vamos pegar uma planilha em branco.
Isso não vai dar para ver aqui, deixa eu tirar isso daqui. Então vamos lá, aqui, ó, vem aqui, fórmulas, né? Ó, em fórmulas aqui, vem fórmulas. Aqui tem mais funções, ó, mais funções. Aí você vem aqui, estatística. Aqui tem uma porrada de fórmula, gente, tem uma porrada de fórmula. Por exemplo, aqui, para calcular a função inversa da função f de Fisher, né? Aqui tem Fisher, né, que é a função f de Fisher, mas você não está querendo calcular valor de probabilidade, não é isso que você quer, você não quer montar tabela, né? Você quer calcular a função inversa, né? Dada a confiabilidade, qual é o valor crítico, né? É para isso que você usa. Aí você tem que usar aqui, ó, inverso da função crítica. Inverso da função crítica. E abre essa janelinha aqui, ó. Essa janelinha é o que aparece naqueles slides lá quando eles vão fazer teste de hipótese, né? Lembra aqueles slides que aparecem aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, da função Fisher, aqui a função Fisher, né? Tá vendo esses slides, essa figurinha aqui, ó? Essa figurinha aqui é o que eu acabei de mostrar para vocês ali no Excel, né? Você vai em fórmulas, vai em estatística, né? E você quer fazer uma função inversa de f, né, gente? Então, tá aí. Só mostrando para vocês aí. Por isso que eu nunca dei muita atenção para isso aqui, porque lá no dia da prova você não vai usar o Excel, né? Mas, de qualquer forma, tá aí como é que você obtém, né? Como é que você vai direto nessas fórmulas, né? Essas coisas. Na vida real, eventualmente, você pode precisar. Então, no caso 2.2, está aqui, ó. Tá? Cara, só falta um caso para a gente estudar. Presta atenção. Só falta um caso para a gente terminar essa matéria. A gente está querendo comparar médias. A gente tem comparação, né? Então, a gente tem dois conjuntos de dados que a gente quer comparar as médias. A gente está trabalhando com dados independentes. No exemplo, por exemplo, que a gente estava trabalhando, você concorda que o valor do preço do prato lá em São Paulo é diferente do valor do preço do prato lá em São Paulo, e essas grandezas são descorrelacionadas, elas não têm correlação? Não tem correlação. Tem correlação muito fraca, né? Você pode dizer que não tem, né? Qual que seria a correlação? Bom, o governo federal estabelece os mesmos impostos, né, para o arroz, para o feijão, enfim. Tem uma correlação muito baixa. Não tem uma correlação assim, o cara que vai pagar o prato em São Paulo, os caras que vão pagar as amostras de São Paulo, os dados obtidos em São Paulo, são completamente diferentes dos dados obtidos no Rio de Janeiro, são completamente diferentes, entendeu? Então, você considera as amostras independentes. O caso 1 e o caso 2 são para amostras independentes, são para variáveis independentes. Tem ainda o caso de eu fazer comparação de variáveis, comparação de médias com variáveis dependentes, meu querido. Correlacionadas. E aí? E se as variáveis são correlacionadas? Esse é o caso 3. Tá? A gente chama isso de dados emparelhados. O que é um dado emparelhado? Quando os dados são correlacionados. Quando os dados são correlacionados, como é que a gente testa a igualdade ou não das médias das duas amostras, né? Como assim, professor, dado correlacionado? Que caso é esse? Quando é que eu vou identificar esse caso lá no exercício? Assim. Você tem dois conjuntos de dados que têm relação um com o outro. Por exemplo, eu vou falar dois conjuntos de dados aqui para vocês vão entender eles na hora. Digamos, vocês me acham professor merda. O cara não consegue dar aula de estatística 2 aqui de forma digital. A aula tá chata, tô entendendo nada que esse cara fala. Quando ele faz exemplo lá, esse cara fala umas palavras que eu não sei o que é. Desvio padrão, variância. Não entendo o que é esse Adriano. Mas vocês fizeram uma prova lá comigo, não foi? Vocês não tiveram a média lá? Aí a gente tem esses dados. Se é uma amostra. Uma amostra, amostra A. Aí eu falo para vocês, falar assim, olha, eu vou chamar um amigo meu, que é um excelente professor, para ser monitor de vocês. Aí vocês fazem umas aulas com ele, umas aulas particulares com ele, tá? Aí vão fazer uma outra prova e vão ver se a gente substitui a nota anterior. Aí vocês vão fazer uma outra prova para ver se... Então, vocês querem comparar as médias, né? Eu vou decidir se eu vou substituir ou não a nota comparando as médias do seu desempenho na prova antes do professor particular e depois do professor particular, entendeu? Eu estou fazendo a comparação entre médias
de duas amostras diferentes, nesse caso que eu estou falando para vocês, sim, estou fazendo. Mas eu posso dizer que essas variáveis são independentes? Não, porque vocês são as mesmas pessoas. Eu perguntei para retirar as amostras, os dados A, eu perguntei para vocês, e para retirar as amostras P, eu perguntei para vocês depois de algo acontecer com vocês mesmos, mas vocês estão intimamente correlacionados, né? Quer dizer, as pessoas que costumam sair bem antes, elas vão tender a continuar saindo bem depois, entendeu? Quer dizer, os dados dessas duas amostras são correlacionados, eles não são independentes. E aí, gente, como é que você vai comparar médias entre amostras? Como é que você vai fazer a estimativa de uma média populacional comparando amostras que são dependentes? Isso aí é o caso 3. Tá bom, meus queridos? 8 horas, vou fechar essa aula aqui. E aí a gente encerrou esse capítulo aí, tá? Beleza. Fechou. Laís, você entendeu a aula de hoje? É bem difícil, né? Mas tranquilo, vamos ver na prática. É aquela coisa de sempre, né? Enfim, veja a matéria, vamos lá fazer os exercícios para você ver que... Agora, vocês tiveram experiência já, né? Eu tirei a prova, nossa prova 1, eu tirei de dentro da prova da FGV, né? Você viu que nessas matérias de estatística 2, eles não pedem muita questão de conta, né? Na minha prova, eu pedi mais questão de conta do que eles pedem lá na prova deles, né? Questão meio que saber identificar, né? Porque eles sabem, eu também faria uma prova assim, se fosse uma prova institucional, né, e tal. Eles sabem que, no fundo, é muito difícil aparecer um sujeito, e você para um sujeito na rua. Ou, você sabe estatística profunda mesmo, estatística 2, mais avançada? O cara fala assim, sei. Então, tá bom. Como é que eu estimo o cara, como é que é o valor crítico, né, da função f? Como é que é o valor crítico da função f? No caso em que eu estou querendo comparar duas médias e não posso afirmar nada sobre sobre meu desvio padrão, não. O cara vai perguntar assim, você vai perguntar para um cara que entende pra caramba e fala assim, eu tenho que ver lá a fórmula, está tabelado. É assim que funciona na vida, né? Então, é mais ou menos o que você realmente tem que aprender aí como é a leitura da situação, né? Para você poder saber como lidar com a situação, como é que é o pensamento que os estatísticos, né, que os estudiosos, né, que os doutores aí em estatística, eles melhor estratégia, né, para você retirar informação crível, né? Por isso que essas aulas são assim, parece aula de biologia, né? Olha, situação A, decora isso. Situação B, decora isso. Parece aula de biologia, parece uma matéria decoreba, quando na verdade é uma matéria hiperlógica, né, de dedução e tal. Enfim. E aí, na hora de fazer exercício, claro, tudo fica mais claro, palpável, né? Por isso que é tão importante fazer exercício. Nesse sábado agora, gente, das 9 às 11, pode ser? Pode. Vou parar a gravação para não ficar muito grande aqui. Ei, professor, não garanto não, mas eu juro que eu vou tentar.